Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos pegar o nosso material? Então corre lá, pega o material de vocês. Já sabe qual é? Livro de português de programa alfabeto, caderno para vocês fazerem algum exercício que não seja para ser feito no livro e para você fazer anotações, lápis, borracha. E prepara o lugar mais sossegadozinho aí para você se acomodar, para que nada te atrapalhe. E se aparecer um barulho, ó, tapa os ouvidos para o barulho e presta atenção na telinha, tá certo? Vamos iniciar nossa aula? Então vamos lá, nós vamos dar continuidade à lição 7 do seu livro de português. Mas para isso, primeiro nós iremos agradecer ao Papai do Céu. Isso mesmo, agradecer ao Papai do Céu pela criança que nós somos e para que Ele proteja o nosso dia a dia. Vamos lá? Então, todo mundo junto comigo. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Então, que Papai do Céu sempre possa proteger a gente, sempre livre nossa mente de todo e qualquer barulhinho, para que a gente possa prestar atenção bastante na aula e mostrar o quanto somos espertos, que Ele cuide sempre da nossa saúde e da saúde da nossa família. Vamos iniciar? Então, vamos lá. Antes, vamos recordar aqui o alfabeto. Vamos lá? Então, aqui, ó. Vocês já sabem que o alfabeto ele é composto de quê? De vogais e consoantes. As vogais que fazem parte do alfabeto são A, E, I, O, U. As consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. E ainda temos o Y, que não tem aqui no nosso silabário, certo? Então, vamos agora que recordamos o nosso alfabeto, vamos para o nosso livro. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à lição 7 e ela se inicia lá na página 90. Isso mesmo, página 90 do seu livro de português. Colocaram? Na página 90, qual é o texto que inicia a lição? Curupira. Muito bem. Qual é o nome da autora do livro que está aí logo embaixo do título? Ingrid Bellinghausen, não é isso? Um nome bem estranho, né? É porque é um sobrenome estrangeiro, o sobrenome dela. Vamos então fazer a leitura do nosso texto? Então vamos lá. Eu faço daqui e vocês acompanham a leitura daí, tá certo? Então vamos lá. O curupira é o guardião das florestas e dos animais. É um anão veloz de cabelo cor de fogo e dentes verdes. Mora em um tronco oco de uma árvore velha. Tem os pés invertidos com os dedos para trás e o calcanhar para a frente. Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os caçadores que, enganados, seguem as pegadas do curupira na direção contrária. Ingrid, personagens encantados. É o título do livro que foi publicado pela editora São Paulo lá em 2004 e esse textinho fica na página 19 desse livro. Ingrid teve a ideia de fazer esse textinho falando sobre os personagens encantados da cultura popular brasileira. Esse daí, que ela apresentou é o curupira, um personagem que faz parte do imaginário popular, certo? Esse personagem, verdadeiramente, ele não existe, é tudo do imaginário popular. Mas qual foi o título dele mesmo? Curupira, muito bem.
E o curupira é quem? Ele é um anão ou é um gigante? Um anão, muito bem. Agora, ó, aí no nosso livro, na questão 4, ele pergunta assim: como o curupira despista os caçadores? Como foi que Ingrid contou lá pra gente que ele consegue despistar os caçadores? Ah, muito bem, com os pés invertidos, né? Para trás, e o calcanhar fica para onde? Para a frente, e assim se divertindo, ele consegue despistar os caçadores. Porque como o pé dele é invertido, as pegadas sempre ficam para o lado contrário que ele está indo. Olha, quando ele está indo para a frente, a pegada dele está voltada para trás. Quando ele está indo para a direção contrária, para lá, os pés dele estão virados para a frente. Certo? Então, as pegadas dele sempre ficam ao contrário do que foi a caminhada dele. Certo? Quando ele vai para o norte, a pegada está voltada para o sul. Quando ele vai para o sul, as pegadas estão voltadas para o norte. Ou seja, sempre vai estar na direção contrária, porque os pés dele são invertidos. Mas como é o nome dele mesmo, do personagem, já esqueci. Ou memória curta. Curupira. Ah, então deixa eu escrever essa palavrinha aqui no quadro. Curupira. Que palavra bacana. Nós recordamos o alfabeto. Então vamos ver quantas letras essa palavrinha tem e quais são as consoantes e quais são as vogais? Vamos lá. Consoantes. C, R e P. O R aparece duas vezes. Uma, duas. E agora as vogais, quais são? U, I e A. Que legal! São 3 vogais, mas o U, ele aparece duas vezes. Uma, duas vezes. Aparece na primeira sílaba e na segunda sílaba. Ah, já que o U aparece na primeira sílaba e na segunda sílaba, vamos ver quantas sílabas essa palavrinha tem? Então, vamos lá. As sílabas são os pedacinhos da palavra. Toda palavra, ela é feita por pedacinhos que vão se juntando. Vamos ver quais são os pedacinhos dessa? Então, vamos lá. Cu, ru, pi, ra. Curupira. Essas são as sílabas desta palavra, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 sílabas nesta palavrinha. Prestaram atenção? Muito bem. Então agora vamos seguir com o nosso livro. Para dar seguimento à nossa atividade, vamos colocar o livro agora na página 93? Então, vai lá. Colocou na página 93? Presta atenção aí na questão 11. Prestaram? Nós estávamos falando sobre o quê? A direção dos pés do curupira, não foi? Que é assim que ele consegue despistar os caçadores. A direção dele, os pés, eram o quê? Invertidos. Nós temos aí como palavras que indicam direção. Invertidos, para trás, para frente. Ó, por que essas palavras estão aí? Porque lá no nosso texto a gente viu o quê? Que os pés do curupira são invertidos. Então, quando ele está indo para trás, o caçador pensa que ele foi para frente. Mas que outras palavrinhas eu utilizo e elas indicam direção? Muito bem. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Muito bem, essas palavrinhas também podem indicar sentido de direção. Então, espertos, né? Essa é a questão 11, página 93. Aí ainda, na página 93, observem agora o item ao pé da letra, questão 14. O que quer dizer? Veja a nossa terceira frase aí. Ela diz, andar na ponta dos pés. O que quer dizer esse negócio de andar na ponta dos pés?
Quer dizer que todo mundo agora é bailarina? Tem que andar na pontinha dos dedos? Não, muito bem. É o seguinte, olha uma situação. Tá Carlos lá, chegando super atrasado. Lá no evento que ele foi convidado, já estava todo mundo lá sentadinho nas suas cadeiras. E ele chegou atrasado. Para que ninguém percebesse que ele estava chegando atrasado, ele, entrou sem fazer nenhum barulho, sem cumprimentar ninguém, simplesmente, foi devagarzinho, procurou uma cadeirinha num cantinho ali que ninguém visse que ele estava acabando de chegar e sentou-se. Aí o colega que estava do lado, sempre de olho em tudo, falou, andando na pontinha dos pés, né? Então quer dizer que ele estava chegando sem fazer barulho, sem produzir nenhum som. Então quando alguém fala assim, ande na ponta dos pés, viu? É para que você ande sem devagar, sorrateiro, sem produzir nenhum barulho. Ou seja, que você venha discretamente, de pontinha de pé. Quer dizer que você chegou sem chamar nenhuma atenção, sem produzir nenhum barulho, certo? Agora que aprendemos isso, vamos agora fazer uma outra questão. A questão 16, ela tá aqui no quadro. E a questão 16 fica lá na página 95. Colocaram? Pronto. Deixem o livrinho assim, abertinho. Desta forma aqui. Por quê? Porque vocês irão precisar consultar aqui, o nosso caça-palavra que foi de uma aula anterior. Tá certo? Então, prestem bem atenção aí na questão. Ela diz assim, agora que você já sabe, ou seja, as palavrinhas que estão lá no caça-palavras, você já procurou, não é? Então, você já sabe quais são. Vocês agora vão formar frases. Lá no caça-palavras, elas foram apresentadas para vocês no singular, não é isso? Que é quando faz referência apenas a uma coisa. Então, se eu tenho só um objeto, então ele é piloto, o piloto. Mas se eu tenho mais de um, deixa de ser singular, vai ser plural. Os pilotos, porque eu tenho mais de um. Quando eu tenho um, singular, o piloto. Se eu tenho mais de um, são os pilotos, plural. Ele apresentou para vocês as palavrinhas no plural e vocês procuraram elas no singular aí dentro do caça-palavras. E agora ele pegou essas palavrinhas utilizadas lá, apresentou para vocês elas aí no plural, para que vocês escrevam as frases usando elas no singular. Aqui no quadro eu já coloquei do jeitinho que tá lá no nosso caça-palavras. As palavras que ele nos deu aí foi manhã, maçã e pão. Singular. As palavras em azul estão no singular. No plural, como elas ficam? Manhãs, maçãs e pães. A outra sequenciazinha de palavras que ele deu. Avião, balão, campeão. Singular. Como elas ficaram no plural? Aviões, balões, campeãs. Tá certo? Todas essas palavrinhas estão aí, no caça-palavra de vocês. Tá certo? Se vocês olharem direitinho, vão encontrar todas. E ele deu o exemplo de como é que nós devemos fazer a frase. Aí, num retângulo laranja, ele deu as palavras no singular. Capitão, tubarão e guardião. E formou uma frase utilizando elas no plural. Ele deu no singular e fez a frase usando no plural. A frase ficou: aqueles 2 tubarões são os guardiões dos capitães do navio. Toda a frase está no plural. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá certo? Então, vamos lá.
Eu tenho então as palavrinhas manhãs, maçãs e pães para transformar em uma frase. Como eu devo fazer essa frase então? Ah, muito bem. Todas as manhãs. Manhãs. Eu como 2 maçãs. E 2 pães. Pronto, construímos a nossa frase no plural. Todas as manhãs eu como 2 maçãs e 2 pães. Utilizamos todas as palavrinhas que ele nos indicou? Sim. Manhã, manhãs. Maçã, maçãs. Pães. Singular, pão. A minha frase foi iniciada com letra maiúscula? Sim. Toda a frase ela deve ser iniciada com letra maiúscula. Obedeci uma pontuação no final? Sim. Coloquei um sinal de pontuação no final da minha frase. Então, todas, deixa eu trazer aqui para vocês não se confundirem. Todas as manhãs eu como 2 maçãs e 2 pães. Vamos à próxima agora? Prestem bastante atenção que eu estou fazendo essas duas como exemplo. E as outras duas vocês farão só. Vamos lá. Agora é aviões, balões e campeões. Muito bem. As campeãs. As campeãs soltaram balões, muito bem. Soltaram balões, muito bem. E agora? E viram, muito bem. E viram vários aviões. Ponto. Então, olha lá, ó. As campeãs soltaram balões e viram vários aviões. Toda a minha frase está certa no plural? Sim. As campeãs, olha lá, vamos colocar aqui. As campeãs soltaram balões e viram vários aviões. Ou eu posso colocar aqui e viram, fazer aqui uma enumeração. Quantos eram? Olha lá, soltaram balões e viram, vamos dizer, 4 aviões. Pronto, vamos precisar o nosso número de aviões que foram vistos. As campeãs soltaram balões e viram 4 aviões. Agora, vamos aqui à questão 19. A questão de número 19, ó, esta que está aqui no quadro, ela fica na página 96 do seu livro. O que é que a questão 19 pede para que a gente faça? Presta bem atenção, ó lá. Ela diz assim, ó, vamos descrever o curupira? Não é para descrever uma porta, nem fechar uma porta, é para descrever o curupira. Ó lá, não vai descrever a sala, não vai descrever a casa, já vai descrever o curupira. Veja só, ele diz para descrever o curupira, mas como? Dando 2 adjetivos para ele e depois, com esses adjetivos, escrevendo uma frase. Tá certo? Então, vamos lá.
Quais foram as partes do Curupira que ele nos deu para que a gente fizesse essa frase com 2 adjetivos? Os dentes, os pés, o calcanhar e as pegadas. Já nos mostrou como exemplo o cabelo. Ele disse que 2 adjetivos para o cabelo do Curupiras é vermelho e espetado. E a frase que ele construiu foi: o cabelo do Curupira é vermelho e espetado. Então, adjetivos são palavrinhas que descrevem, dão características para aquela pessoa, para aquela coisa. Então, a gente vai usar as características dessas partes aqui do Curupira. A gente pode utilizar do texto, como a gente também pode dar uma característica que não seja do texto, tá certo? Então vamos lá, preste bem atenção. Os dentes do Curupira, 2 características, 2 adjetivos. Verdes, muito bem. Outra característica, afiados, muito bem. E a frase, como a gente faz uma frase com esses 2 adjetivos? Isso. Os dentes do Curupira são verdes e afiados. Os dentes do Curupira são verdes e afiados. Ele disse para nós prestarmos atenção também ao uso de letra maiúscula e a pontuação. Então, as frases, elas devem ser iniciadas com letra maiúscula e ao final nós devemos colocar uma pontuação. Aqui usamos o ponto final, que é utilizado para frases afirmativas e negativas. Os pés do Curupira, e agora, os pés invertidos, muito bem. E o que mais? Grandes. E agora, uma frase. A frase: os pés, muito bem. Os pés do Curupira são grandes e invertidos. Pronto. Iniciamos com letra maiúscula e usamos a pontuação ao final. O calcanhar. E agora? Características para o calcanhar. Para frente. Muito bem. Outra. Fino. Muito bem. A frase: o calcanhar do Curupira é para frente e fino. Iniciou com letra maiúscula, terminou com pontuação. E as pegadas? Contrárias? Muito bem. Outra característica. Muito bem. Fundas.
Agora a frase. Isso. As pegadas do Curupira são contrárias e fundas. Pronto. Respondemos todos. Fizemos para todos. Todas as partes do Curupira que ele nos leu. Os dentes, os pés, o calcanhar e as pegadas. Faltou alguma? Faltou sim. Faltou quem? Os dedos. Muito bem. Os dedos não fizemos aqui no quadro para que vocês façam sozinhos e consigam exercitar tudo que nós fizemos aqui juntos. Então, ó, as partes que ele deu, dentes, pés, calcanhar e pegadas. A forma como nós elaboramos as frases depois de dar os dois adjetivos, ou seja, as duas características para cada parte. Os dentes do Curupira são verdes e afiados. Utilizamos o início com letra maiúscula e finalizamos com sinal de pontuação. Fizemos isso em todas as frases, iniciando com letra maiúscula e finalizando com sinal de pontuação. Você vai fazer para os dedos fazendo a mesma coisa. Depois que você terminar tudo isso, você vai observar a página 98 do seu livro. Isso mesmo, a página 98, onde nós temos os verbos. Os verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação, indicam estado, indicam fenômenos da natureza e eles podem estar o quê? No tempo presente, passado ou futuro. Vocês irão estudar esses verbos, depois vocês vão à página 99, onde nós temos o poema, os 10 sacizinhos, e vai treinar a leitura. O poema, ele é dividido em estrofes. As estrofes são os pedacinhos do poema. Cada estrofe tem seus versos, que são as linhas. Eles podem conter ou não palavrinhas que rimam, certo? Leiam o poeminha. Terminou de fazer essa leitura, vocês vão pegar o Jade de vocês. Vai pegar o Jade, vai abrir ele aqui, ó, nessas páginas, nessas questões. É a etapa 7 do Jade, questão 4 e questão 5. Etapa 7 do Jade, questão 4 e questão 5. Vocês irão fazer. Agora, vamos finalizar nossa aula? Vamos, mas vamos finalizar de um jeito diferente. Nós vamos agora escutar uma história. Isso mesmo, o título dela é A Festa no Céu. Quem não gosta de festa, hein? Olha só a nossa história, como ela é ilustrada, tão bonita. Quem escreveu ela foi Vera Duval. E quem fez toda essa ilustração, a ilustração, são os desenhos que mostram pra gente de forma visual a história. Quem fez foi Walter Lara. Vamos escutar? Vamos lá. Então, ó. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. A festa no céu. Um dia, São Pedro resolveu dar uma festa no céu. Era uma festa à fantasia. E ele mandou convite para todos os bichos de asas. Chamou o urubu para tocar violão. E o sapo cururu ficou muito bravo. Que desaforo! Uma festa no céu e eu não posso ir. Justo eu, um bicho tão bonito e importante. Uma tarde, ele encontrou a cegonha na beira do rio, lavando as penas. Estou me arrumando para a festa,
disse a cegonha. O sapo cururu inchou o papo roxo de inveja. Eu também, disse ele, com a pose de importante. Ué, mas foi convidado? É só para bichos que têm asas? A cegonha chega e ficou surpresa, né? Claro que fui, respondeu o sapo, todo emproado. São Pedro abriu uma exceção para mim, onde já se viu festa de sucesso sem o sapo cururu. Quando se soube que o sapo dizia que foi convidado, a bicharada toda riu. Um dia antes da festa, o sapo foi visitar o compadre urubu e encontrou ele ensaiando. Não podemos fazer feio, falou o urubu. O sapo torceu logo a cara e o urubu mudou de assunto. Ele sabia que o amigo queria ir à festa, mas para distraí-lo, ele convidou para um passeio. Encostou lá a viola na parede e foi avisar a mulher. O sapo olhou para a viola e olhou para o violão, e o violão olhou para ele. E ele, começou uma ideia. Ele arregalou os olhos. Isso! Era perfeito. Aquela noite, o sapo não dormiu. Ficou bolando um plano. Iria à festa no céu, com asas ou sem asas. Ele iria. No dia seguinte, levantou cedo e foi, espreitar a casa do compadre urubu. Quando percebeu que o compadre estava se aprontando, correu e entrou no violão. Encolheu-se e esperou. Logo, depois o urubu pegou o violão, colocou aqui, rumo para o céu. Quando o urubu chegou à festa, estava, uma festa bem embalada. Havia ciganas, piratas da perna de pau, índios, odaliscas, príncipes e princesas, fadas, bruxas, e o compadre urubu encostou o violão e foi cumprimentar São Pedro. Claro, era o dono da festa. O sapo percebeu e pulou para fora do violão. Apanhou uma toalha, abriu 2 buracos aqui, para os olhos e pronto, estava fantasiado de fantasma. Mas foi um sucesso. Ele rodopiou pelo salão, comeu, bebeu e dançou. Mas dançou tanto, que antes da festa acabar, ele já estava cansado e com sono. E o urubu estava lá, tocando. Mas o sapo, cansado, resolveu tirar um cochilo. Foi para perto da orquestra, atrás de uma porta, e ferrou no sono. A festa acabou. O urubu foi embora e o sapo ficou lá dormindo, nada de acordar. No dia seguinte, a festa já tinha terminado. Veio um bando de anjinhos fazer a faxina do salão. Um deles foi varrendo, até chegar onde o sapo estava. E olha que ele estava roncando bem alto. E aí o anjinho disse: o que é que essa toalha está fazendo aqui atrás da porta? E apanhou. Quando ela pegou a toalha, levou um susto. Um sapo! E o anjinho depressa pegou a vassoura e atirou o sapo pela porta fora do céu. E o sapo, ai meu Deus do céu, começou a despencar rumo à terra. E olha que a terra estava bem longe, viu? Mas enquanto ele caía, ele olhava para baixo e só via pedra. E começou a gritar. Ele berrava sem parar. Sai, pedra, que eu te esborracho. Sai, pedra, que eu te borracho. E as pedras nem
ligaram para a gritaria do sapo. E o sapo veio caindo, caindo, caindo. E quem se esborrachou foi ele. Voou pedaço de sapo para tudo quanto é lado. Uma tristeza que só vendo. E o anjinho que tinha atirado ele, quando viu aquilo, oh meu Deus, ficou com dó, ficou com tanta pena do sapo, que foi lá, olha, juntou ele todinho, sabe, pegando pedaço por pedaço. Pegou uma agulha, pegou linha e foi costurar ele. Igual quando a gente pega um corte, que a mamãe leva lá no doutor e o doutor costura tudinho para juntar nossos pedacinhos aqui. Ela fez assim com o sapo. Juntou daqui, costurou dali, emendou ele todinho. E até hoje, quando você vê um sapo, você pode ver. Ele é todo enrugado, ó. Todo cheio de caroço. Isso é resultado dos remendos que o anjinho fez. E assim acabou a história do sapo. E ele, ó, mais nunca temou, sabiam? Vocês sabem por quê que São Pedro só convidou os bichos que tinham asa? Isso mesmo, porque a festa era lá no céu. Como é que ele ia convidar os outros bichos sabendo que eles não poderiam ir, que eles não sabem voar? Só o sapo não compreendeu isso, que ele não foi convidado, não foi por ruindade de São Pedro, mas porque ele não era um bicho que tinha asas para poder chegar até o local da festa. Mas o sapo, ele aprendeu uma lição, que quando a gente não é convidado para um lugar, é porque algum motivo existe e a gente não deve ir para lá sem ser convidado. Da mesma forma, quando o papai e a mamãe diz para a gente não fazer algo, é porque a gente pode acabar se machucando com aquilo. Então a gente deve obedecer para não se arrepender depois e acontecer com a gente o que aconteceu com o sapo. Se esborrachou todo. Então, quem era o personagem principal do nosso texto mesmo? O sapo, muito bem. E a festa que ele teimou em ir era onde? No céu. Essa festa estava cheia de bichos que tinham o quê? Asas, penas, não era isso? Quem organizou essa festa? São Pedro. Muito bem. Então, essa foi a história do sapo. A festa no céu, de Vera Duval, ilustrada por Walter Lara. Gostaram da história? Gostaram mesmo? Então, já terminou a história, terminou a contação. Bata a palma, minha gente. Foi legal de montão. Vamos finalizar o nosso encontro virtual de hoje nesse clima, em clima de festa no céu. Mas no próximo encontro eu aguardo vocês e também espero que vocês façam as atividades que ficaram para vocês fazerem e treinem leitura. Eu quero ver todo mundo aqui, ó, fera em leitura, tá certo? Então, fico por aqui, mas espero que vocês retornem no próximo encontro. Beijos virtuais. Tchau!